Boa noite. Boa noite. Pai seja convosco. Eu estava ali sentada e pensando. Tá certo, obrigada, pastora. A gente pode ir para qualquer quadrangular no mundo, mas a gente sempre vai se sentir em casa quando a gente é quadrangular, né? É um prazer estar aqui com vocês. Foi uma honra receber esse convite, porque conhecendo o pastor Igor, eu imagino que não é qualquer pessoa que ganha esse tipo de oportunidade e precisa ter muita vida com Deus, né, para ganhar essa oportunidade. Então, louvo a Deus pela vida dele, que não pôde estar presente, e pela vida dos pastores dessa casa. Assim que ele falou comigo na semana passada e me passou os temas que estavam sendo trabalhados, eu comecei a meditar em algumas coisas. Comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a me consagrar e veio vários assuntos na minha mente. Só que para quem já preparou pregação sabe que tem hora que flui e tem hora que não flui. E não estava fluindo assim. Eu fiz alguns tópicos, até de alguns desses tópicos eu dei um estudo na quarta-feira na igreja para os adolescentes, mas não era nada que falasse assim, não, isso é para a pregação. E aí, quando foi ontem, eu passei o dia ali no meu devocional com Deus, ouvindo louvores, orando, tudinho. Fui para a igreja, voltei. Quando eu cheguei em casa, eu me ajoelhei, orei, eu disse, Senhor, foi o Senhor que me chamou. E se foi o Senhor que me chamou, porque até agora eu não sei o que eu vou falar. Eu já orei, eu já jejuei, eu já me consagrei, eu já fiz tudo o que tinha para fazer, já li a Tua palavra. E parece que nada se encaixa no que eu devo falar. E ali, ajoelhada, eu fiz, Senhor, eu consagro a minha boca a Ti para que eu fale o que seja Teu. Eu consagro os meus olhos a Ti para que eu possa ver o que o Senhor quer que eu veja. E eu consagro os meus ouvidos a Ti para que eu possa ouvir a Tua voz. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo, dizendo, pois é, você orou, você falou, você cantou, mas você não ouviu. Você não parou para me ouvir. Você não parou para me escutar. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer, pode ser que você chegou aqui e dizendo, Senhor, tanto tempo que eu peço uma resposta tua, tanto tempo que eu oro, tanto tempo que eu jejuo, tanto tempo que eu busco, que eu chego na tua casa perguntando, e aí, o que é? O que eu devo fazer? Qual caminho eu vou? E o Senhor está te dizendo nessa noite, então, você já falou, já orou, agora ouça. Pare para ouvir o que Deus quer falar para você nessa noite. E eu fiz amém, Senhor. E eu calei a minha boca, calei a minha mente, porque às vezes você até para de falar com a boca, né? Mas a mente fica ali falando um monte de coisa. E eu fiquei 5 minutos ali em silêncio com o Senhor. E o Senhor me fez lembrar de quando eu conheci o pastor Igor. O pastor Igor foi pregar no culto da mocidade na minha igreja. E na época ele nem era pastor ainda. Ele foi lá, recebeu a oportunidade e foi uma bênção. Ele contou o testemunho da vida dele naquele dia. Levamos ele para casa, inclusive, no dia desse culto. E somos amigos para a honra e glória do Senhor Jesus, porque ele é uma bênção nas mãos do Senhor. E o Senhor falou comigo dizendo, lembra, ele nem era pastor, recebeu uma oportunidade para pregar em uma outra igreja, no culto da mocidade, e hoje eu estou te dando essa oportunidade também. E o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre diversas promessas que Ele tem na minha vida, e que Ele não só tem na minha vida, mas provavelmente Ele tem na sua vida também. E se o Senhor, você pode pensar, mas eu recebi a promessa quando eu era criança, ainda faz tanto tempo. Mas o Senhor está dizendo nessa noite para você, a promessa não morreu. Ela continua viva. Ela continua, ela ainda vai se realizar. Pode ser que para você esteja demorando, mas Deus está trabalhando para que saia tudo perfeito. Amém? E aí o Senhor falou comigo para que eu pudesse contar a minha história. Porque eu estava me perguntando, Senhor, tinha tantas pessoas melhores para estarem ali, com certeza o pastor Igor conhece outras pessoas. E aí o Senhor falou comigo, realmente, para pregar sobre a Bíblia, pode ser que tenham pessoas mais capacitadas que você, mas para contar a sua história, só quem pode contar é você. E da mesma forma que eu estou aqui hoje, eu quero lhe dizer e quero afirmar sobre a sua vida,
que o Senhor vai te levar para contar a sua história para outras pessoas. Porque possa ser que em alguns lugares tenham pessoas mais capacitadas que você, tenha pessoa que saiba cantar melhor, que saiba tocar melhor, que saiba servir melhor, mas não tem uma história igual à sua, porque a sua história é única. Ela foi escrita pelas mãos do Criador. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Amém. E aí o Senhor me encorajou a contar um pouco da minha história para você. Não foi nenhum testemunho extraordinário de um milagre, que eu fui para a UTI, Deus me salvou, não foi nada disso. Mas se o Senhor falou comigo para que eu pudesse contar a minha história, é porque alguém aqui, eu não sei se mais de uma pessoa, mas ao menos uma pessoa precisa ouvir e precisa ser curada e liberta espiritualmente, assim como eu fui, amém? Então eu queria que você ficasse atento a tudo que Deus quer falar com você. Quando minha mãe tinha 16 anos, ela e o meu pai tinham 16 anos, eles se relacionavam, né, namoravam, e ela foi e engravidou de mim. E o meu pai, ele era muito mulherengo, sabe? Sempre foi. Tanto é que antes da minha mãe engravidar, mesmo estando com ela, ele engravidou uma outra mulher e teve a minha irmã. E a gente tem 1 ano de diferença apenas. E aí a minha mãe engravidou tudinho, né? Já era uma relação difícil, meu pai era usuário de drogas, enfim, e ela muito nova, eles muito novos, né? E aí minha mãe foi morar na casa da minha avó com ele, e era assim, né? Se já era difícil sem filho, então com filho se tornou pior, porque ela não podia acompanhar ele, então ela ficava em casa e ele saía e fazia tudo o que ele queria fazer, né? E minha mãe foi se esgotando disso, também foi agredida por ele, chegou a ser agredida por ele, e foi a gota d'água para ela. Então ela saiu de casa, da casa dos meus avós paternos, e foi para a casa da minha avó materna, né? Quando eu tinha por volta de 1 ano de idade. E aí, acho que quem tem, às vezes, algumas raivas assim excessivas, porque a gente jovem também tem raiva, né? Sabe que às vezes a gente desconta em quem não tem nada a ver. Então, a minha mãe, por ter ficado com muita raiva do meu pai, eu era o escape de ela descontar a raiva em mim, porque ela olhava para mim e lembrava do meu pai. Então, assim, eu apanhei muito todos os dias, por qualquer besteira, por qualquer coisa. Eu apanhava, porque ela olhava para mim e lembrava do meu pai, então ela sentia mais raiva ainda, e qualquer coisa que eu fazia era motivo de ela sentir mais raiva, né? E assim, eu fui crescendo com isso, e isso foi me deixando com mágoas, sabe, no meu coração. E aí eu pensava assim, meu pai não vem me ver, ele não me procurava, eu pensava, meu pai não vem me ver por causa da minha mãe, porque ela que me bate. Então, é porque ela manda ele não vir. Então, eu não, como é que se diz? Não colocava a culpa sobre ele, eu só colocava a culpa sobre ela, né? E aí, eu fui crescendo com isso, com essa raiva, pela minha mãe mais, e não tanto por ele, porque ele não me procurava, tudinho, e quando ligava às vezes, e ligava assim, dizendo, você nem me ama, né? Você nem me procura, sendo que eu era uma criança, então isso não deveria partir de mim, deveria partir dele, né? E enfim, e aí eu fui crescendo, e teve um dia que a minha mãe, eu já tinha uns 10 anos, assim, 9, 10 anos, e minha mãe, ela estava com muita raiva nesse dia, por alguma besteira que eu fiz, não sei, nem lembro. E aí ela começou a jogar um monte de coisa assim na minha cara. E aí eu lembro que ela olhou para mim e ela pegou e falou assim, quando você era criança, quando você era pequena, você ficou doente, eu liguei para o seu pai e eu disse, Marcone, olha, Eduarda está doente, precisa do dinheiro desse remédio que o médico passou. E ele falou para mim assim, eu não vou dar, porque o dinheiro que eu tenho é o da minha maconha. Então, não vou dar. E eu ali, uma criança, né, 10 anos, ouvindo aquilo, e ela pegou e me jogou, e sabe onde seu pai está agora? Ele está preso. E eu, hã? Como assim? E aí
a ficha caiu de não era bem o que eu pensava, não era por causa da minha mãe que ele não vinha me procurar, era simplesmente porque ele não queria. Mas por que ela fez isso e jogou assim na minha cara? E, nossa, eu fui crescendo com a mágoa, com ódio no meu coração de tudo aquilo. Eu não comemorava meus aniversários, porque todo meu aniversário eu me perguntava assim, por que ele não me liga? O que eu fiz? Por que ele não me ama? Qual o meu problema? O que foi o que eu fiz para ele? E assim, eu não gostava de comemorar aniversários, eu não tinha uma relação saudável com a minha mãe, nem tinha com meu pai. Quando eu tinha 3 anos, assim, minha mãe se casou com outro homem, o meu padrasto está junto até hoje. E ele me cria como pai, ele me apresenta para as outras pessoas como eu sendo filha dele. Mas assim, ele é muito frio, então ele não me dava o amor que eu esperava de uma figura paterna, né? E assim, quando eu tinha por volta de uns 11 anos, mais ou menos, minhas amigas sempre eram mais velhas, tinham uns 17, por aí. Então, elas já namoravam, elas já se relacionavam com outros meninos, já ficavam, né, como se falava, nem sei se fala assim mais. E aí, por andar com elas, eu comecei a fazer a mesma coisa que elas. Então, eu muito nova, com 11 anos, já ficava com vários meninos, assim. E hoje eu vejo que provavelmente era para suprir a ausência da figura paterna que eu não tinha. E aí eu me relacionei com vários meninos, tudinho. E minha mãe continuava da mesma forma, me falando coisas que me magoaram, que por muito tempo eu fiquei guardada no meu coração. E você pode estar se perguntando, por que ela está contando essa história? A gente pensa que não, mas até mesmo dentro da igreja tem tantas pessoas feridas por conta das suas famílias, por conta dos seus lares. Às vezes os pais são até da igreja, mas não têm sabedoria em lidar com os filhos, em tratar com os filhos. Por muito tempo, até mesmo depois de eu entregar minha vida a Jesus, a mágoa continuou. Eu não liberei o perdão assim que eu aceitei a Jesus. Foi todo um processo. Então, depois de um tempo, né, eu me relacionando com os meninos, comecei a namorar com o meu noivo. Em janeiro nos casamos, para a honra e glória de Deus. E aí eu tinha uma amiga, e ela já era da igreja, estava meio afastada, mas depois se voltou, né? A gente era amiga assim, da bagaceira, né, de dançar e coisas tipo, eu nunca fui de beber, essas coisas, mas eu gostava muito de dançar. E a gente ia para as festas, tudinho, só que depois ela se voltou para a igreja, né? E ela era namorada do meu primo, né, hoje esposa. E aí ela fez, Duda, bora lá na igreja. Começou a me convidar. E aí eu lembro que eu ia nas quartas-feiras, que era culto de adolescente. E ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida, começou a fazer muita coisa na minha vida, a falar comigo. Só que da mesma forma que Deus tem plano na nossa vida, Satanás sabe que Deus tem um plano na nossa vida. E quando eu comecei a ir para a igreja, Satanás começou a trabalhar para que eu não aceitasse a Cristo. E eu comecei a ter insônia e pesadelo e eu não conseguia dormir. Eu dormia ou com a luz acesa, ou então ficava chorando a noite toda, desesperada no meu quarto, porque eu via vulto, eu via a sombra assim se mexendo, eu via várias coisas. Ou então eu ia para o quarto da minha mãe, dormia com ela e com o meu padrasto. Mas eu não conseguia dormir. E aí eu cheguei para essa amiga e falei, Joyce, vê só, desde que eu comecei a ir para a igreja, sem saber de nada, né? Nem tinha ideia de Satanás ainda. Desde que eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a ter insônia, sei lá, uns sonhos meio loucos, vejo um vulto, não consigo dormir, fico perturbada dentro do meu quarto. Aí ela pegou e fez assim, Duda, faz assim, quando tu for dormir, tu ora. Aí eu orar, eu era da igreja católica, era coroinha e tal, então eu tinha aquilo, né? Ave Maria, cheia de graça e tal. Aí ela, mas tipo, tu ora assim, tu fala com Deus, diz, Deus, me dá uma noite tranquila,
me dá um sono pesado para que nada venha me assombrar. E ali eu comecei a orar antes de dormir. E o Senhor começou a me dar uma noite de sono completa e uma noite de sono de paz. Só que eu não tinha a vontade e o desejo de entregar minha vida para Jesus. Só que quando eu estava no mundo, sempre eu ficava assim, né? Tem uma praça perto de casa e no domingo sempre passa a galera do evangelismo, que é de lei, né? Da literatura. E aí eu ficava com minhas amigas e sempre passava e o pessoal chegava assim, né? E parava para falar com a gente. Só que as minhas amigas, elas já tinham uma tática. Quando chegava alguém, elas se levantavam e fingiam que estavam falando no telefone. E eu era a única que ficava. Só que isso já era Deus trabalhando na minha vida, porque Ele sabia o que Ele queria para mim. Então, muitas vezes você está aqui, possa ser que você nasceu na igreja, porque eu conheço casos de pessoas que foram sozinhas à igreja, ou foram pela avó, pelo tio, enfim, a mãe não é alcançada, o pai não é alcançada, precisa de salvação na sua casa, mas saiba que quem dá o crescimento é Deus, mas plante, permaneça plantando a semente, permaneça regando e fazendo a sua parte, porque Deus vai dar o crescimento no tempo certo. E foi isso que aconteceu na minha vida. Ele vinha plantando, né, através dessas pessoas que passavam para evangelizar, e eu ficava ali escutando. E aí eu tive uma tática, né? Porque, na verdade, a minha amiga que me convidou para a igreja, porque ela sabia que eu gostava muito de dançar. E ela fez, Duda, olha, eu voltei para a igreja tudinho e eu vou voltar para o grupo de dança. Tu não quer participar, não? Aí eu fiz, quero muito, né? Não sei o que. Aí ela, mas tu precisa aceitar Jesus, né? Aí eu, vamos fazer assim. Só que ela ainda não estava sábia, não. Ela mentiu junto comigo. Eu fiz, a gente diz para o pastor que eu era da tua outra igreja. E aí eu não vou precisar aceitar. Aí ela, pronto, pode ser. Só que aí ela não tinha sabedoria nenhuma, né? Aí a gente foi e falou com o pastor tudinho. Só que aquilo foi me incomodando. Eu ia para os cultos, mas eu não tinha vontade de entregar a minha vida a Jesus. E a minha mãe, mesmo sem ser cristã, ela sempre teve um círculo de amizade evangélica, né? E aí ela trabalhava no centro da cidade e ia nas terças ou era quinta para a Assembleia de Deus, dia 7 de setembro, porque tinha um círculo de oração lá. Então ela ia no horário de almoço lá visitar. E aí ela me chamou um dia, e aí ela falou assim, olha, nesse círculo de oração, toda vez que tem culto, eu aceito umas 10 pessoas, 15. Aí eu, danou-se. Aí eu, tá bom, né? Aí foi, ela tem os testemunhos lá, se o homem levou um tiro e foi curado, não sei o quê. Aí eu, tá bom, bora, né? E aí quando eu cheguei na igreja, eu me ajoelhei. E eu fiz, porque eu só não aceitava, mas eu orava, eu fazia tudo, né? Aí eu me ajoelhei, eu fiz, Senhor, minha mãe disse que todos os cultos aceitam 10 pessoas, 15 pessoas, mas eu não quero ir só porque tem 10 pessoas lá na frente, porque vocês sabem, quando é chamado para vir aqui na frente orar, demora 1 minuto até vir a primeira pessoa, mas depois que vem a primeira pessoa, vem a igreja todinha atrás dela, porque é bem mais fácil você vir quando já tem alguém aqui na frente. E aí eu fiz, Senhor, se for para ser o meu dia hoje, podem se converter 10 pessoas, mas que eu seja a primeira a me levantar. E aí teve o culto, teve a pregação, tudinho. E aí o pastor, o pregador, né, do dia, fez o apelo. Nossa, quem já entregou a vida para Jesus deve saber o que é o sentimento. O meu corpo, ele tremia. Eu não consigo nem explicar. Ele tremia. O Espírito Santo me incomodou a fazer aquilo. E a igreja lá é enorme, enorme assim. Eu me levantei. Quando eu me levantei, minha mãe nem era cristã ainda, ficou olhando assim para mim, do lado, né? E eu saí andando e me ajoelhei no altar. E nesse dia só se converteu eu e uma outra mulher. E eu fui a primeira a chegar lá na frente. E isso traz um ensinamento para a gente. Não só para esse fato
de salvação, mas pelo fato de que quando a gente coloca o nosso coração à disposição, a nossa vida à disposição de Deus, Ele faz do jeito dele. Porque se eu tivesse chegado ali e não tivesse dito nada, provavelmente poderia ser que se convertessem mais 20, ou que eu nem tivesse entregado a minha vida naquele dia. Mas quando a gente dá uma palavra e entenda o poder da palavra nessa noite, quando a gente abre a nossa boca para falar, o céu, o mundo espiritual se move para realizar aquilo que a gente falou. A Bíblia fala lá no livro de Daniel, que Daniel está orando, e aí ele ora o capítulo inteiro, e aí o anjo chega para ele e diz: Daniel, desde o momento que tu inclinou o teu coração a Deus, Ele ouviu a tua oração, o teu clamor, as tuas súplicas. E aí a gente muitas vezes se pergunta: mas Senhor, por que parece que o Senhor não ouve a minha oração? Será que nós temos inclinado o nosso coração a fazer a vontade de Deus, a cumprir o querer de Deus? E aí, o meu pai, ele em alguns momentos aceitou a Cristo e se desviou. A minha mãe hoje está na presença do Senhor, para a honra e glória de Deus. E o meu pai, ele tem uma vida de vício muito difícil. Ele até tenta sair, por muitas vezes ele consegue passar meses e até um ano sem nada, né? Mas aí teve uns tempos que a minha irmã mais velha, ela mora próximo dele, que ele não mora perto de mim. Eu falando: e aí, como tá painho, como tá as coisas? Ela: olha, Duda, eu tenho um amigo que me falou que ele caiu novamente e que ele tá lá de novo, não sei o quê. Tá, às vezes chegou a assaltar, e enfim. E aí, algumas vezes eu vou na casa da minha avó e o meu pai, ele não tem coragem de olhar para minha cara. Teve um dia que eu cheguei lá e ele estava tipo tão assim, enfiado nas drogas, que ele olhou para mim, ele não me reconheceu e ele ficou parado assim. E aí eu fiz bem sapainho, aí ele ficou parado assim, olhando para minha cara, tentando lembrar quem era a pessoa, até reconhecer. E: Eduardo, é você? Eu: Aí ele falou comigo. Mas todas as vezes que eu vou lá, que ele me vê, ele dá um jeito de sair rápido e eu nem consigo falar com ele. Então essa questão do perdão em si está sendo um processo ainda que eu estou vencendo em oração. Mas esses dias eu liguei para um primo meu que mora próximo também. Eu fiz: e aí, como tá painho? E ele pegou e disse: Duda, ele entregou a vida dele para Jesus. E eu: glória a Deus. Aí ele não está firme, mas ele deu o primeiro passo. E eu amei, continuei orando. E possa ser que para você esse testemunho, ele não valha muita coisa. Possa ser que você olhe e diga: ela saiu lá da UR7 para vir aqui contar essa história, tem tantos testemunhos mais profundos, tem tantas pessoas que passaram por coisas bem mais difíceis, mas eu quero te dizer que foi a minha luta. E muita gente pode olhar para você e dizer que a sua luta é pequena. Muita gente pode olhar para você e dizer: tu tá estressado por causa disso. Tu acha que tu tá na prova por causa disso. Tem gente que tá aí com câncer, tem gente que tá aí com não sei o quê. Mas essa foi a minha luta. E a tua luta não é menos importante para Deus. Deus olha para você com os mesmos olhos que Ele olha para a pessoa que está no leito de morte. Porque Ele não faz acepção de pessoas. A tua luta, Deus não ignora a tua luta, as tuas dores, as tuas angústias. Ele não ignora as tuas preocupações, o teu medo, a tua ansiedade, a tua depressão. Ele não ignora os teus problemas em casa, com a tua mãe, com o teu pai, com o teu irmão. Ele não ignora. Ele não ignora a tua vontade, às vezes, de querer sair da igreja e deixar tudo. Ele não ignora a tua vontade, às vezes, de querer desistir, sei lá, da faculdade ou da escola. Porque Ele sabe que é a tua luta. E Ele quer te direcionar a vencer essa luta.
E aí, quando eu entendi que maior do que um pai carnal é o meu pai espiritual, eu consegui vencer as minhas dores, as minhas angústias e os meus medos. Eu comecei a sentir alegria em comemorar o meu aniversário, porque eu sabia que por mais que o meu pai carnal não estivesse ali, eu tinha um pai, o Abba Pai, que me amava acima de todas as coisas, que direcionou a minha vida para que eu pudesse ter um encontro com ele aos meus 14 anos, para que ele pudesse transformar a minha vida, para que hoje eu pudesse estar aqui falando a minha história para você, que não é a história mais difícil do mundo, mas é a minha história que ele salvou, que ele restaurou, que ele resgatou, da mesma forma que ele fez com você e quer fazer hoje. Da mesma forma que ele transformou a minha vida e me deu uma nova oportunidade, porque podia ser que eu tivesse acabado da mesma forma que a minha mãe, grávida aos 16 anos, de um homem que era usuário de drogas, que agredia ela e que não dava valor a ela, traía ela. Podia ser que eu tivesse acabado da mesma forma, e com certeza eram os planos que Satanás tinha para mim. Mas os sonhos e os planos de Deus são maiores do que os meus e do que os teus. Ele pensa bem mais, ele pensa além do que a gente pensa, do que a gente sonha, do que a gente planeja e projeta. Eu nunca pensei estar em um culto pregando, eu nunca pensei nem estar sentada, quem dirá pregando. E veja o que o Senhor fez. A Bíblia fala em algum salmo, eu não sei o número exato, mas fala: se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. E se não fosse o Senhor na minha e na tua vida? Se não fosse o Senhor na vida de Israel, se não fosse o Senhor, o que seria de Israel? Mas se não fosse o Senhor, o que seria de mim, o que seria de você? Onde você estaria se não fosse o Senhor? Quem você seria se não fosse o Senhor? Onde você chegaria se não fosse o Senhor? O Senhor nos chamou para ser noiva, santa, pura, imaculada. E muitas vezes nós queremos manchar as nossas vestes com coisas tão supérfluas, coisas tão bestas. Às vezes para se enquadrar na roda de determinado lugar, seja na escola, para se encaixar naquilo. E o Senhor está dizendo nessa noite: eu não te chamei para se encaixar em lugar nenhum. Eu te chamei para se encaixar na minha palavra. Porque o meu filho morreu na cruz para que você estivesse aqui. Não é você que tem que se enquadrar em determinado padrão. São as pessoas que estão próximas de você que tem que se enquadrar no que Jesus te chamou para ser. E aí você pode pensar: eu nem sei o que Jesus me chamou para ser. Eu nem sei qual é o meu chamado, mas a Bíblia fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, seja na sua casa, para a sua família, para os seus amigos, seja para quem for. Não se negue a falar de Cristo. Não se negue a levar a salvação para toda criatura, para todas as pessoas. Não se negue a fazer pelas outras pessoas aquilo que alguém fez por você. Porque hoje em dia eu olho para trás e penso: se não fosse minha amiga que me chamasse para ir para um culto de adolescente, eu não estaria aqui hoje. E você? Quantos amigos você tem chamado para vir aqui para o culto de jovem? Você pode pensar: é só mais um culto. Mas pode ser que no dia que você trouxer um amigo aqui, vai sair uma palavra do altar, falando sobre a história da vida dele, falando sobre algo que só ele sabe, que só ele e Deus sabe, e que você nem sabe. E ele vai chegar aqui e vai entregar a vida para Jesus. Imagine que alegria você convidar uma pessoa e ela sair daqui salva. Imagine que alegria você chegar no céu e ver, contemplar todas as
os diamantes na sua coroa de vidas que se entregaram para Cristo. Então, eu queria muito que você abrisse sua Bíblia primeiro, em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Amém? Jeremias capítulo 29, o verso 11 diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Foi o Senhor que fez isso, Ele mudou a minha sorte. Satanás queria a minha morte, mas Deus queria a minha vida, porque eu só podia falar, estar aqui pregando essa noite, te despertando a viver o que Deus tem para a sua vida, se eu estivesse em Cristo. E Ele me resgatou através do seu sangue, para que eu pudesse estar aqui hoje, trazendo a palavra de Deus para te encorajar e te dizer, tem dias que você vai acordar e não vai querer orar, mas ore mesmo assim. Tem dias que você vai acordar e não vai querer ler a Bíblia, mas leia mesmo assim. Tem dia que você vai acordar no sábado, no Ministério de Louvor, e não vai querer vir para o ensaio, mas venha mesmo assim. Porque o Senhor tem um projeto na vida de vocês. Ele tem algo especial com vocês. Eu estava ali sentada enquanto o Ministério de Louvor estava aqui, eu pensando, meu Deus, como eu sou idosa, porque eu escuto os hinos assim de Cassiane, harpa cristã. E o Senhor começou a falar comigo, na verdade eu comecei a meditar, que às vezes quando você ouve, né, um louvor que você não conhece, Deus fala mais com você que quando você ouve um que já conhece, né? Porque eu estava ali, eu não sabia cantar alguns dos louvores, mas eu estava meditando e que coisa linda escutar sobre o amor de Deus, sobre a intimidade que temos com Deus. Ele nos tirou da servidão para agora uma nova vida, uma vida de filho. Nós antes tínhamos que chegar para o sacerdote, apresentar sacrifício, e agora eu posso chamar de meu amor, de amado da minha alma. Veja só, tem tanta gente querendo construir de novo, costurar, eu e Caio costuma falar isso, costurar a cortina, o véu de novo, quando assim que o Senhor foi crucificado, o véu do templo se rompeu de alto a baixo. Não deixe que ninguém reconstrua o véu do templo, porque você tem acesso ao Pai, você tem acesso a Deus, você pode falar com Ele todos os dias, todas as horas, em todos os momentos. Não deixe que ninguém diga que você não é capaz, que você não é suficiente, porque Jesus veio para quebrar todas as armaduras que nos prendiam, todas as correntes que nos aprisionavam, para que a gente tivesse liberdade nele. E a gente às vezes quer se prender à idolatria, quer se prender ao WhatsApp, ao Instagram, quer ficar ali o dia todo, enquanto Jesus está nos chamando a uma vida de liberdade com Ele. Você já percebeu quantas pessoas estão aprisionadas com as redes sociais? As pessoas têm ficado deprimidas e ansiosas por causa das redes sociais. Porque eu olho para uma blogueira que acorda linda e eu olho para o espelho e digo, Senhor, vê o que o Senhor faz aqui, porque não é possível que a pessoa se acorde assim e eu me acordo nesse estado. E a pessoa fica querendo chegar a um padrão que você não vai conseguir chegar, porque ela tem ali plástica, ela tem maquiagem, ela tem um monte de artifício que a gente não consegue chegar nunca.
É um padrão inalcançável. E aí as pessoas que não têm a mente em Cristo acabam se perdendo nisso e acabam se aprisionando e vivendo ansiosas e depressivas. E o Senhor está dizendo nessa noite: eu vos chamei para ser livres, para ser liberto. E não só para isso, mas para libertar outras vidas. Ele tem pensamentos mais altos, pensamentos maiores, mais elevados para a sua vida. Você crê? Você recebe nessa noite o ministério que Deus está derramando sobre a sua vida? O chamado que Deus está te dando? Eu sempre costumo falar de um testemunho que eu assisti há muitos anos atrás, de uma missionária que ela pregava para povos indígenas canibais. E aí perguntaram para ela alguma vez assim: mas quando foi que você recebeu a direção? Quando foi que Deus disse assim: eis que te digo, vai para o povo indígena? E ela disse: em nenhum momento. Eu abri a Bíblia e li: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Às vezes você, jovem, até adolescente que possa estar aqui, fica esperando que o Senhor desça do céu e te diga: vai para a África, vai para o sertão, vai pregar ali, vai pregar em tal canto. E o Senhor já te mandou ir. O Senhor não precisa descer do céu de novo, porque o Filho dele já desceu e já te mandou ir. Já te mandou pregar, já te mandou falar. Se vai ser você pregando, cantando, amém, glória a Deus. Se você pregando assim que nem eu estou, amém, glória a Deus. Se vai ser você servindo em algum lugar, entregando alimento para os moradores de rua, amém, que assim seja. Mas o Senhor já te mandou ir. Não espere que Ele fale novamente, porque muitas vezes Ele não vai falar. Muitas vezes Ele não vai te dizer: vai e faz isso. Muitas vezes é uma atitude nossa que precisa ser feita. E eu queria muito que, assim como eu já tive, que você que tem algum problema no seu lar, na sua casa, que já passou por luta com seus pais, com alguém que precisa liberar o perdão para alguém. Eu queria muito te convidar aqui para frente, queria muito que os pastores dessa casa viessem ungir essas pessoas. Não se sinta constrangido, porque se o Senhor me trouxe aqui é porque Ele quer libertar você. Ele quer purificar o teu coração. Porque a mágoa, ela não faz mal para outra pessoa, ela faz mal para você. Assim como por muitos anos fez mal para mim. E me deixava sem conseguir nem adorar a Deus, porque eu ficava travada com aquilo. Dessa mesma forma, o Senhor quer liberar o teu coração, quer libertar a tua vida das amarras que Satanás quer te prender. Se tiver alguém aqui na frente, se o louvor puder ajudar. Se puder vir aqui, se você quiser vir. Eu sei que deve ter ao menos uma pessoa aqui que precisa liberar o perdão. Que precisa dizer: Senhor, eu não quero mais sentir isso. Eu não quero mais sentir essa angústia no meu coração. Eu não quero mais sentir tá nessa prisão. Eu olho para a pessoa, às vezes eu não consigo nem olhar para a cara dela, porque eu sinto raiva, eu sinto mágoa. Possa ser que nem seja diretamente alguém da sua família, mas alguém que já te causou mal alguma vez na vida. Se você fecha os teus olhos nesse momento. Eu quero muito, Espírito Santo, que tu venhas trabalhar nessa noite, porque eu sei, Senhor, que se tu me trouxesses aqui, é porque tem alguém, Senhor, que precisa liberar o perdão, é porque tem alguém que precisa ser liberto. E se essa pessoa, Senhor, está envergonhada, não sei, está com medo, mas trabalha no coração dela, na sua mente, Senhor, para que ela venha ser liberta nessa noite de toda angústia, de toda dor, de toda falta de perdão, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te oro, Senhor, para que o teu Espírito venha soprar nesse lugar.
para que Tu venhas trabalhar, quebrar as correntes, tirar o atrapalho, Senhor, o embaraço, tudo aquilo que não vem de Ti, Espírito Santo. Oh, Senhor, se soubéssemos o quanto a falta de perdão nos faz mal, nós sempre, Senhor, nos desculpávamos, nós sempre pedíamos perdão aos nossos irmãos, porque a Tua palavra fala, Senhor, que nem a nossa oferta o Senhor recebe quando não pedimos o perdão. Porque a Tua palavra vem falar, Senhor, que se estivermos ofertando, ao chegar no altar e lembrarmos, Senhor, que temos alguma intriga com o nosso irmão, que a gente volte e peça perdão. Então eu te oro, Senhor, para que Tu venhas despertar essa mocidade, para que Tu venhas trabalhar no coração deles, para que Tu venhas libertar, para que Tu venhas, Senhor, transformar, que eles venham ser impactados pelo poder da Tua palavra, Senhor, que Tu venhas, Senhor, fazer com que eles cheguem a lugares altos, Senhor, não somente materialmente falando profissionalmente, mas eu falo, Senhor Deus, no ministério que o Senhor tem para a vida deles. Senhor, muitos aqui podem nem pensar que tem o chamado, pode pensar, Senhor, eu não me enquadro em nenhum lugar, Senhor, eu não me enquadro em missões, eu não me enquadro no diaconato, eu não me enquadro para ser líder, eu não me enquadro em nada, Senhor, mas eu sei, Senhor, que Tu estás hoje derramando uma nova palavra sobre a vida deles, reavivando o seu ministério, reanimando a sua vida, as suas forças. Senhor, eu creio no poder da Tua palavra, Senhor. Tu não nos chamaste, Senhor, para sermos órfãos, mas Tu nos chamaste para sermos os Teus filhos, Senhor. Somos co-herdeiros com Cristo. Senhor, somos mordomos da Tua casa. Oh, aleluia, glória a Deus. Senhor, Tu nos desse espírito de ousadia. Não foi um espírito de covardia, Senhor.